O diabo, na sua intenção de destruir a igreja com heresias destruidoras, sempre busca deturpar as escrituras sagradas. Mas o problema não está no diabo. O problema está nos líderes, ou só no diabo, né? O problema está nos líderes da igreja que propagam as heresias do diabo. Ou seja, nós temos líderes revestidos, travestidos de pastores e de presbíteros e diáconos e tantas outras pessoas na igreja evangélica brasileira, que eles propagam as mentiras do diabo usando a Bíblia dentro da igreja. Isso destrói a igreja, isto tem destruído a igreja, meus irmãos. Em primeiro lugar, Paulo não está dizendo, ide, leiam de tudo que vocês encontrarem, examinem tudo, retenham o que é bom daquilo. Não. Se Paulo estivesse falando isso, através desse texto, ele estaria advogando contra a própria palavra de Deus, que nos ensina a buscar a Deus, a meditar diariamente nas escrituras sagradas e não nos escritos seculares. Diga-se de passagem que muitos que defendem que a gente tem que ler escritos seculares, temos que ler Platão, Sócrates, Cícero, Demóstenes e vários outros, eles por vezes não leem a Bíblia todos os dias, ou se leem no máximo um capítulo da Bíblia, ou por vezes nem isto, se alimentam de gotas d'alma, pão diário e devocionais ao invés de lerem as escrituras sagradas. Muitos deles nem sequer leram uma vez a Bíblia inteira. E muitos que leram a Bíblia uma vez inteira não prosseguiram na leitura sequencial e sistemática das Escrituras Sagradas. Portanto, essas pessoas, mas elas sempre estão com outros livros nas mãos. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Ela não nos manda ler outra coisa, senão devemos meditar e ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Em segundo lugar, ler escritos seculares não é exatamente buscar o conselho dos ímpios, o que a Bíblia odeia. Então, o ímpio ele escreve um monte de coisa, como, por exemplo, Sócrates, que era homossexual, e tantos outros filósofos gregos eram ímpios. A leitura deles, os escritos deles são de ímpios, são conselho dos ímpios, mas a Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em Provérbios 1 fala que a sabedoria clama nas ruas. Aí depois Jesus vai dizer, porque Jesus é a sabedoria de Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, e ele vai dizer assim, em Provérbios capítulo 1, porque clamei e vós não escutastes, não quisestes o meu conselho, então vocês vão se fartar dos seus próprios conselhos. Quando nós andamos nos nossos próprios conselhos em detrimento da palavra de Deus, nós também estamos andando no conselho dos ímpios, porque eu sou ímpio. Sem Jesus, sem a Bíblia, eu sou ímpio. Ou seja, o que me santifica, o que me regenera é o Senhor. Fora da Bíblia, fora de Cristo, eu sou ímpio. E andar no meu próprio conselho e não andar no conselho da Bíblia, que é a palavra de Deus, o conselho de Deus, é ser ímpio. E Paulo jamais está falando isto, mais uma vez, nas Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, escritos pagãos, na verdade, é cultura pagã. Exatamente aquilo que Deus mandou destruir em Deuteronômio 7, ou em vários outros lugares do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, quando Paulo diz para a igreja aos Coríntios, né? A igreja que ficava na cidade de Corinto, que ficava na região da Grécia, Paulo fala, não vos ponhais em julgo desigual, não há comunhão entre o crente e o incrédulo, não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo, não há comunhão, afastai-vos, saí do meio dele, e eu vos receberei, diz o Senhor. Depois leia 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 em diante, vai dizer exatamente isso. Ou seja, Paulo
E a Bíblia, ela diz exatamente para a gente destruir. Deus, ele fala assim, povo de Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão destruir os altares pagãos, as figuras, as imagens, os livros, as coisas, as pedras que tem coisas escritas, coisas pagãs, as figuras, você vai destruir os altares, os ídolos, os deuses, tudo, toda a cultura pagã você vai destruir. Meus irmãos, e em quarto lugar, como sempre, os defensores de heresias sempre se esquecem de ver os versículos anteriores e posteriores, assim sempre se utilizam de versos isolados das Escrituras Sagradas para deturpar a palavra de Deus, ou para que se possam basear as suas próprias vontades na Bíblia e não defenderem a vontade de Deus exatamente como ela está revelada nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, cuidado, ficar pegando textos que não servem para defender. Paulo que não está nem falando de nada disso, não, mas Paulo usou. Daqui a pouco nós vamos dizer por que Paulo usou e como é que Paulo usou a citação do filósofo pagão. Né? Mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, que nós já lemos, quando diz assim, examinai tudo e retende o que é bem, ou retende o bem na tradução ACF, na ARA diz, retende o que é bom. Quando a gente vai para o próximo versículo, ou seja, o verso 22, que eu citei aqui, está assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Meus irmãos, não é para a gente ir lá no mal, é para a gente se abster. Então o que Paulo está dizendo é quando alguma coisa chega na sua mão. Vou dar um exemplo aqui, eu estou lá na igreja e alguém fala, pastor, olha só essa música, que bonita, chegou na minha mão. Eu vou ler aquela música, e se aquela música ali, por exemplo, do Kleber Lucas, que se desviou do Senhor Jesus, eu olhar aquela letra ali, aquela letra for horrenda, eu vou dizer, por mais que o cara se diga pastor, isso aqui não é bom, não será cantado na igreja. Significa isso. Examinar, chegou-me a mão e eu preciso examinar. Se tiver alguma coisa boa, talvez a gente se utilize, mas como a gente tem Bíblia, a gente pode jogar tudo aquilo dali fora e ficar com a palavra de Deus, porque se a pessoa disse alguma coisa boa, está na Bíblia, e a Bíblia é suficiente para nós, porque ela é suficiente segundo a própria palavra de Deus. Portanto, é para nos abstermos da aparência do mal e não buscarmos o mal para podermos reter alguma coisa boa. O que Paulo está dizendo no texto é que todas as coisas que chegam em nossas mãos, nós devemos examinar bem para ver se aquilo convém ou não. Alguns dos vossos poetas, quando Paulo faz a citação, alguns dos vossos poetas ou dos filósofos gregos, os filósofos de vocês. Primeiro, Paulo não está dizendo alguns dos meus poetas preferidos, prediletos, ou ele não está dizendo assim diz o Senhor através do filósofo tal, ou ainda diz, assim está nas Escrituras Sagradas falada pelo poeta tal, pelo filósofo tal. Não, ele separa bem, ele diz, dos vossos poetas, os vossos poetas disseram. Paulo está se separando deles, dizendo, não é o meu tipo de leitura, mas eu sei que um dos vossos poetas disse assim. Precisamos compreender muito bem isto, meus irmãos. Também, ao contrário do que muitos pensam, Paulo não lia escritos seculares. Entretanto, isso também não quer dizer que alguma vez ou outra Paulo tenha lido alguma parte de alguma obra, de algum filósofo pagão, secular, que lhe tenha chegado à mão. Mas eu prossigo.
Paulo não lia, não tinha o hábito de ler escritos seculares. Paulo cita o filósofo grego porque a frase do filósofo grego era conhecida até pelo analfabeto que não era surdo e que andava nas ruas de Atenas. Eram frases comuns da época, tais como a frase nos nossos tempos: a religião é o ópio do povo. Nunca sequer li uma página inteira de Karl Marx, pelo que eu me lembro. Quando ouvi sua frase, a religião é o ópio do povo, também confesso que há anos atrás eu não sabia o que era ópio. Não sabia, e consequentemente, para entender o que Karl Marx estava falando nessa frase, eu tive que buscar o significado de ópio, que significa droga, narcótico, né, uma planta, enfim, para entender a frase dele. Mas, mesmo sem saber em qual livro Karl Marx citou isso, ou sequer ter lido uma página de Karl Marx, eu estou citando agora, no nosso texto aqui, no nosso sermão, que a religião é o ópio do povo. Essa frase não está certa, essa frase está errada, é uma frase de um ateu, de um filósofo alemão, né, que está falando que o povo se refugia na religião, porque ali eles podem ficar pensando, como a droga, que leva ele para outro mundo, para ele ficar pensando, e que as pessoas devem ser ateias, as pessoas não devem ficar se iludindo, né? Ou seja, o cara está errado, mas o fato de eu estar citando Karl Marx aqui não quer dizer que eu sou leitor de obra pagã. Não quer dizer que eu gosto, ou que eu estou defendendo que você tem que ler. Não, é porque a frase dele, do infeliz, que é ateu, está por aí, né? A frase dele está por aí. Então, desta forma também é que Paulo cita, né? Porque era uma frase conhecida. Inclusive, meus irmãos, eu que fiz mestrado, vi algumas coisas, eu sei que muitos outros escritores gregos citaram inclusive essa parte desse filósofo em outras obras, provando que isto era muito conhecido, né? Assim também como a frase de Karl Marx. Agora, vamos para o que realmente Paulo está dizendo em nosso texto. Paulo está dizendo que nós somos geração de Deus. O termo usado por Paulo no grego aqui, traduzido por geração, é genos e significa parentes, prole, descendência. A raiz do termo genos no grego é ginomai. Ginomai significa vir à existência, tornar-se. Isso significa, meus irmãos, que Paulo está defendendo corretamente que tanto somos parentes de Deus, genos, que também somos gerados por Deus, ou que viemos à existência pela ação do próprio Deus. As Escrituras concordam com isso, porque fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus, segundo Gênesis 1:26. E se fomos criados por Deus, somos gerados por Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, somos parentes de Deus. Existe até um texto nas Escrituras Sagradas que diz assim: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Mas este texto está na Bíblia não para que o homem se glorie e diga, eu também sou um pequeno Deus, sou Deus, mas para que o homem saiba que ele fora criado pelo Deus Todo-Poderoso, a imagem e semelhança desse Deus supremo, desse Deus eterno, e que Deus nos deu autoridade sobre as demais criaturas, mas mesmo assim nós somos muito limitados em nossa esfera de ação. O propósito real de Deus nesse texto de Salmos
era para que saibamos que somos descendentes de um Deus verdadeiro e não descendentes do macaco ou do animal, como muitos falam. Somos descendentes do Deus Todo-Poderoso, a quem devemos exaltar, glorificar e viver para cumprir o propósito dele e não o nosso propósito na terra. Você não está aqui para fazer as suas vontades e se preocupar com os seus negócios. Você está aqui para fazer e cumprir a vontade do Deus que nos criou. Isto tudo é verdade, posto que o próximo versículo depois que o salmista cita: vós sois Deus e todos vós sois filhos do Altíssimo, depois Deus diz assim no próprio versículo, no seguinte verso: todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Sendo assim, só poderemos prevalecer e vencermos a grande inimiga do homem, a morte, através de Jesus Cristo, que já a venceu por nós. É por isso que está escrito: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, significando que Jesus morreu ou morreria na cruz, né? Então ele morreu, mas depois diz a Bíblia, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. E aqui, se esse texto aqui no original, pereça, é morte, e aqui ele está em oposição à vida, e aqui essa vida é vida eterna, então esse termo aqui, ele não se refere a uma morte física. Está dizendo assim então o texto: para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, ou não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Porque assim como Jesus foi levantado no madeiro, na cruz, ele ressuscitou, venceu a morte, também aquele que nele crê também vencerá a morte e será ressuscitado. A palavra, o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Apesar de sermos todos gerados por Deus, os que não forem regenerados pelo seu Filho Jesus não poderão entrar no reino dos céus. Ser gerado é para todos. Ser regenerado é somente para os que creem em Jesus Cristo verdadeiramente. Ser regenerado significa nascer de novo, ser gerado de novo, ser gerado uma segunda vez. Jesus falou sobre isso quando está falando em Nicodemos, e aliás, muitos dos textos que nós estamos citando, meus irmãos, está em João capítulo 3, na sequência ali, né, na conversa de Jesus com Nicodemos, inclusive aquele texto conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está dentro da conversa de Jesus com Nicodemos. E agora Jesus está conversando com Nicodemos, dizendo assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este ensino é importante nas Escrituras Sagradas e ele é chamado de regeneração. Paulo está pregando o evangelho aos atenienses para a salvação deles e está dizendo que, embora vocês sejam geração de Deus, como alguns dos vossos poetas têm dito, vocês precisam ser regenerados em Cristo Jesus, pois do contrário jamais poderão entrar no reino dos céus. Para concluir, vejamos alguns textos a seguir que Paulo, Tiago e Pedro falam dessa graça maravilhosa da regeneração para aqueles que já são regenerados ou são novas criaturas. É a mesma coisa, irmãos. Nova criação, ser criado de novo, né? Regenerado, tudo a mesma coisa nas Escrituras Sagradas. Tem um texto que a gente não colocou aqui, mas 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Tiago está falando também da regeneração, nova criatura. Tiago, capítulo 1, verso 18, ele vai dizer também
E isso aqui é muito importante. Segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade dele, não é por merecimento nosso, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui é muito importante, porque isso aqui vai ser citado. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, ninguém pode ser regenerado, ninguém pode nascer de novo. Bíblia é sinônimo de Jesus. Sem Jesus, ninguém pode ser regenerado. Mas alguém falar que foi regenerado por Jesus, mas não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, e não foi pela pregação da palavra, é mentira. Porque em Romanos capítulo 1, verso 17, vai dizer assim: a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Alguns citam esse texto dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A tradução da Ara vai dizer mais ou menos isso. Para que fôssemos como primícias de suas criaturas, ou seja, nós somos regenerados por Jesus Cristo, ou pela palavra de Deus, que é a mesma coisa. Mais longe, Paulo fala aos Gálatas, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque foi pelo sacrifício de Cristo que ele também nos gerou. E Cristo é a palavra de Deus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, e aqui pode ser nem o batismo e nem a falta do batismo, tem alguma virtude, mas sim o ser nova criatura. Ou seja, você é uma nova criatura ou você é a mesma pessoa? A Bíblia fala: aquele que matava, não mate mais; aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Aquele que era assim, não seja mais assim. Ou seja, ser nova criatura é mudar de vida. E esse mudar de vida é somente por Jesus, através da sua palavra. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, com Jesus e com a Bíblia, paz e misericórdia seja sobre eles. E aqueles que não andarem conforme esta regra, ele está dizendo: não haja paz e misericórdia sobre eles. A Bíblia também está dizendo isso. E também em Pedro diz assim a palavra de Deus: purificando, que Deus purificou as nossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados. Na Ara vai dizer sendo regenerados. A Ara, meus irmãos, é Almeida, revista e atualizada. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se nós formos gerados pela palavra de Deus, ou regenerados pela palavra de Deus, assim como a palavra de Deus, ela permanece para sempre, nós também vamos ter a vida eterna. Agora, se não for pela Bíblia, meus irmãos, você está perdido. Você está perdido. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Imagina a gente sem a palavra de Deus, sem Cristo. A vara fora da videira, o ramo fora da videira, vai secar e vai ser lançado no fogo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada, que nós estamos pregando aqui, que Paulo estava pregando aos atenienses, para a regeneração, para uma nova vida, para que eles se convertessem em Cristo Jesus pela palavra do Evangelho pregada, para que vivessem uma nova vida, longe da idolatria predominante em Atenas. Como nós vimos, Paulo se revoltava face à idolatria da cidade. Amém? Que Deus abençoe vocês.